Olá, hoje nós vamos ter um primeiro contato com o pré-questionamento, esse elemento fundamental da admissibilidade dos recursos extraordinários, em especial do recurso de revista no processo do trabalho. Nesse sentido, então, o primeiro elemento a se verificar é o item primeiro da súmula 297 do TST. Nesse item se tem que diz pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito, ou seja, nesse primeiro momento, o que se pode entender por pré-questionamento é a adoção explícita de tese a respeito de matéria ou questão que seja objeto de recurso na decisão impugnada, ou seja, que na decisão regional haja tese explícita acerca da questão ou matéria exposta ou apresentada no recurso da parte, especialmente no recurso de revista. Assim, expandido o conceito de pré-questionamento, tem-se que o pré-questionamento é a existência de pronunciamento do órgão julgador acerca da questão jurídica objeto de recurso, ou seja, é a exposição e o debate acerca dos fatos adotados no julgamento, da norma jurídica incidente sobre a causa e da conclusão a respeito da pretensão das partes a partir da incidência da norma sobre os fatos da causa. Ou seja, o que se pede no pré-questionamento é que haja uma explicitação pelo órgão julgador, especialmente no âmbito da justiça do trabalho dos tribunais regionais, de que o tribunal explicite quais fatos foram adotados no julgamento, qual a norma jurídica que foi escolhida para resolver aquela questão e qual a conclusão que se extraiu a partir da aplicação dessa norma aos fatos constantes do julgamento. Essa compreensão do que seja o pré-questionamento é particularmente mais pertinente em vista da redação atual do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, que nós vamos examinar em vídeos subsequentes. O outro ponto importante a se detectar com relação ao pré-questionamento é que, de algum modo, pode-se dizer que pré-questionamento é algo que se verifica pelo retrovisor, ou seja, a exigência de pré-questionamento para o exame de matérias constantes no recurso de revista deve ser examinada em relação ao que estiver sido pronunciado no recurso, no acórdão recorrido, ou seja, não se vai promover o pré-questionamento no recurso de revista, mas o pré-questionamento já deve estar presente na decisão recorrida. Esse quadro vai nos ajudar a compreender como se qualifica esse pré-questionamento, especialmente esse pré-questionamento visto, por assim dizer, no retrovisor. Deve-se identificar inicialmente que o pré-questionamento já nasce da inicial e da defesa. Ou seja, como nós vimos em vídeo passado, a estrutura do preceito jurídico e, por consequência, das pretensões e das tutelas concedidas por meio do processo se baseia nessa construção de fatos, norma e conclusão ou tutela, ou seja, as partes envolvidas num processo explicitam ou demonstram a existência de um determinado fato, atribuem a ele a incidência de uma determinada norma e a partir daí se extrai uma conclusão, e no caso do processo, uma tutela. Identificando cada uma dessas divisões ou cada uma das expressões desses termos durante ou no curso dos atos processuais, nós vamos identificar então que na inicial e na defesa, o que ocorre? As partes fazem alegações, trazem seus fundamentos, especialmente seus fundamentos jurídicos, e formulam pedidos, que no caso da inicial e defesa vão se mostrar contrapostos, ou seja, o reclamante faz um pedido e a defesa vai se constituir no sentido de que se negue esse pedido. A sentença, por sua vez, então, vai fazer, através da instrução processual, a identificação de quais dessas alegações correspondem aos fatos que foram efetivamente provados, ainda que por presunção. A partir desses fatos, vai-se elaborar uma fundamentação no qual vão ser selecionadas as normas que vão reger a solução desse conflito, ou seja, a partir de uma aplicação da norma
de uma norma aos fatos provados, se extrai uma tutela, ou seja, a consequência jurídica. Na sentença ou ainda no recurso ordinário, não é tão importante essa figura do pré-questionamento. A ampla devolutibilidade atribuída ao recurso ordinário não exige que haja o atendimento desse requisito dos pressupostos extraordinários do pré-questionamento, ou seja, como o recurso ordinário e assim também a apelação no processo civil tem essa capacidade de devolver a causa, devolver a demanda ao conhecimento judiciário, não há essa necessidade de pré-questionamento específico para a admissibilidade do recurso ordinário. Mas ainda assim, quando a parte apresenta um recurso ordinário, ela também vai apresentar alegações, identificar os fundamentos dessa sua pretensão e formular um pedido, ou seja, que vai corresponder à alteração, à modificação ou à simples anulação dessa sentença. Mas enfim, a partir daqui se começam a construir o pronunciamento que vai ser contido no acórdão regional, ou seja, o regional vai trabalhar com base nas alegações que foram formuladas pela parte, as quais vão ser contrapostas aos fatos que foram efetivamente provados. Especialmente na instância ordinária, por assim dizer, no Tribunal Regional do Trabalho, o julgador ainda vai poder fazer um novo exame daquilo que vai ser considerado como fato efetivamente provado, ou seja, o julgador vai poder retornar à instrução processual e verificar o que, dentre as alegações das partes, pode se considerar como fato provado. Uma vez detectado ou delimitado os fatos que podem ser considerados como verídicos para fim de solução da causa, o acórdão regional vai promover a identificação de uma norma jurídica, de uma ou várias normas jurídicas, que vão se prestar à solução daquele caso, ou seja, que no âmbito do direito correspondem à aplicação de uma sanção jurídica aos fatos que foram apresentados por meio da petição inicial da defesa e, consequentemente, do recurso ordinário. E, aplicada essa norma jurídica ou esse conjunto de normas aos fatos que foram considerados provados, se extrai uma tutela, que corresponderia ao conhecimento ou não conhecimento do recurso ordinário, ou mais comumente do provimento ou não provimento dos pedidos que tenham sido nele formulados. Finalmente, chega-se à parte mais peculiar do pré-questionamento, que é a interposição e o conhecimento do recurso de revista. A parte vai fazer suas alegações no recurso de revista. Entretanto, aqui a gente já vai começar a observar uma diferenciação, que como vimos com relação à súmula 126, as alegações da parte na interposição do recurso de revista devem observar aqueles fatos que foram considerados como provados, ou seja, aqueles fatos reconhecidos como verídicos pelo acórdão regional. Mais uma vez, há uma outra limitação ao recurso de revista, ou seja, os fundamentos que são admissíveis para a apresentação ou para a instrução de um recurso de revista são aqueles contidos especialmente nas alíneas do caput do artigo 896 da CLT. E, consequentemente, a parte formula um pedido, essencialmente dar a revisão a esse acórdão regional, ou que eventualmente pode influenciar na sua cassação ou na sua reforma. O importante se detectar aqui com relação ao pré-questionamento é que, quanto às alegações, nós temos essa limitação, que derivada da súmula 126, pela qual essas alegações devem estar relacionadas aos fatos tidos por provados no acórdão regional. E mais detidamente com relação ao pré-questionamento, os fundamentos adotados pela parte no seu recurso de revista devem corresponder à fundamentação adotada pelo acórdão regional. Ou seja, na fundamentação do acórdão regional, o Tribunal Regional fez a exposição dos fatos que foram considerados como provados, identificou a norma ou normas que seriam aplicáveis àqueles fatos e, a partir daí, extraiu uma tutela, positiva ou negativa, ou seja, de provimento ou improvimento de um recurso ordinário. O pré-questionamento, então, vai
corresponder a uma limitação nos fundamentos que a parte pode alegar quando da interposição do recurso de revista, ou seja, esses fundamentos têm que estar diretamente relacionados a essa fundamentação, ou seja, a fundamentação do recurso de revista deve estar relacionada e de alguma sorte contraposta à fundamentação ou às normas adotadas pelo Tribunal Regional para a solução do caso concreto. Finalmente, então, nós vamos ter um acórdão no TST que vai examinar determinados fatos, conforme a limitação da súmula 126, ou seja, os fatos examinados pelo acórdão no TST serão aqueles que foram considerados provados ou considerados como verídicos pelo acórdão regional. E no aspecto da fundamentação, a fundamentação do acórdão do TST vai fazer uma contraposição entre a fundamentação do acórdão regional e os fundamentos do recurso de revista, valendo a observação que a partir do entendimento que se extrai do artigo da súmula 297 do TST, especialmente seu item 1, os fundamentos a serem analisados e que vão ser expressos no acórdão do TST têm que estar contidos ou têm que corresponder a uma contestação ou a uma impugnação daquilo que estiver contido no acórdão regional, na fundamentação do acórdão regional. Se os fundamentos adotados no acórdão, no recurso de revista, não tiverem essa correlação, não estiverem vinculados àquilo que foi decidido, à tese exposta pelo Tribunal Regional, então vai incidir aqui o óbice derivado do item 1º da súmula 297 do TST, ou seja, se não houver tese acerca da questão que foi submetida ao TST no recurso de revista, se o acórdão regional não contiver tese que foi contraposta no recurso de revista, vai faltar pré-questionamento a essa matéria ou a essa questão jurídica. E, consequentemente, a tutela que é possível nesse caso, no caso em que se verifica o óbice da ausência de pré-questionamento, é o simples não conhecimento do recurso de revista. Consequentemente, nós podemos ter uma outra definição do que vem a ser pré-questionamento, que de forma mais sintética explicita que o pré-questionamento corresponde à manifestação acerca da causa de pedir, da causa de pedir fática e da causa de pedir jurídica, e do pedido correspondente ao objeto do recurso, ou seja, se a parte quer discutir acerca de horas extras, o acórdão regional vai ter que conter o exame acerca das circunstâncias fáticas da prestação de serviço e a definição de qual norma rege a duração normal do trabalho daquele reclamante, inclusive definindo o que vai ser considerado prorrogação de jornada e a forma de remuneração daquela prestação de jornada. É então assim que tomamos o primeiro contato com esse conceito essencial dos recursos extraordinários que vem a ser o pré-questionamento. E em vídeos subsequentes nós vamos examinar com mais detalhe a súmula 297 do TST, examinando tanto a circunstância relativa ao pré-questionamento, a possibilidade de eventual pré-questionamento implícito e também as obrigações, por assim dizer, o ônus da parte em provocar o Tribunal Regional a se manifestar acerca dos pontos que venham a ser objeto de eventual recurso. Eu agradeço a atenção e nos vemos daqui a pouco. Até mais.